Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Meu nome é Gustavo Vasconcelos, eu falo aqui do estúdio do Rota 146, na Assembleia de Deus em Jundiaí. E hoje nós iremos subsidiá-lo com a lição 8 dos juvenis. Então nós iremos falar nesse momento sobre o Evangelho de Lucas, ou o Evangelho segundo Lucas. Na lição 5 nós apresentamos uma introdução aos evangelhos. Agora precisamos detalhá-los. Então você já viu sobre o Evangelho segundo Marcos, sobre o Evangelho segundo Mateus e agora veremos sobre o Evangelho de Lucas. O texto que nos orienta está em Lucas capítulo 24, versículo 49. É o texto que liga o conjunto Lucas-Atos, ou seja, é o texto que liga aquilo que acontece pós-ressurreição de Jesus com o início de Atos. E aí é por isso que nós entendemos Lucas-Atos como uma obra só, que teoricamente tem 2 volumes, porque elas têm essa ligação do capítulo 24 com o capítulo 1, no caso o capítulo 24 de Lucas e o capítulo 1 de Atos. Diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui é uma fala de Jesus, ele fala sobre a promessa do revestimento carismático dos seus discípulos. Então, de receber o Espírito Santo, de serem batizados com ou no Espírito Santo. É o que acontece em Atos capítulo 2, conforme nós bem conhecemos. O texto está em Lucas capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, que em síntese é a descrição de Lucas a respeito do propósito do seu evangelho. Ele fala a Teófilo, ou melhor, ele diz: Teófilo, eu estou escrevendo esse evangelho, eu estou escrevendo essa biografia para você, esse livro histórico para você, para que você entenda aquilo que Jesus tem feito. E eu peguei o testemunho de testemunhas oculares, eu peguei os relatos dessas pessoas e eu ordenei, sistematizei tudo isso para que você saiba a respeito do Senhor Jesus. Então no versículo 4 ele diz: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então para que o seu conhecimento a respeito dele se solidifique. E aí nós temos um texto que está em Lucas capítulo 24, que vai dos versículos 39 até os 50. Então o versículo 39 fala sobre a ressurreição de Cristo. Jesus está dizendo: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Então é um relato da ressurreição do nosso Senhor. E aí no versículo 40 diz que ele mostra as suas mãos e os seus pés. E aí no versículo 41 nós temos o incidente com Tomé, a sua incredulidade. No versículo 42 diz que apresentaram-lhe parte de um peixe assado em favo de mel para que ele comesse. E aí diz no versículo 43 que Jesus tomou e comeu diante deles, mostrando que ressuscitou em carne, mas em corpo glorificado. Ou melhor, ressuscitou, o seu corpo foi ressuscitado e ele ressuscitou glorificado. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumpria tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Aqui nós temos o incidente dos discípulos de Emaús. E aqui temos uma referência de Jesus à lei. Ele é o cumprimento da lei. Então as 3 divisões, a tripartição do Antigo Testamento, que é a Torá, Neviim e Ketuvim, é um cumprimento ou se cumpre em Cristo. Portanto, os livros de Moisés, como os livros proféticos, como os livros escritos, essa é a divisão do Antigo Testamento da Torá, ou melhor, da Tanar, da Bíblia hebraica. Tudo isso fala a respeito de Cristo, testifica a respeito de sua obra. E portanto nós temos também no versículo 44 uma aprovação do Senhor Jesus ao cânon veterotestamentário. O 45 diz: então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Portanto, as Escrituras só podem ser compreendidas por meio da intervenção divina. E aí nós temos no versículo 46: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então isso não aconteceu do nada, tampouco foi um fracasso, assim como alguns críticos modernos têm admitido, ou melhor, têm dito. Mas tudo isso foi premeditado na história da salvação, no plano para a história da salvação. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então nós temos um indicativo a respeito de Jesus e da sua ressurreição, e aqui agora nós temos um indicativo que introduz o imperativo à igreja: fiquem em Jerusalém para que vocês sejam revestidos
revestidos de poder. Mas no versículo 47 diz que tudo isso aconteceu para que em nome de Jesus se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E dessas coisas só sois vós testemunhas, no caso os discípulos de Emaús e aqueles que presenciaram a sua ressurreição. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os para fora até Betânia e levantou as mãos e os abençoou. Então essa é uma promessa para os seus discípulos. Vocês devem ficar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder e, portanto, recebam revestimento carismático. Não só os seus discípulos, como todos aqueles que viram, que presenciaram a sua ressurreição. No primeiro tópico falamos sobre a composição do Evangelho de Lucas. Então, como ele foi escrito? Veja, nós sabemos que esse Evangelho foi escrito por Lucas, também por evidências internas, inclusive elas são várias, mas não é como nos escritos paulinos, que diz: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus, escrevo a tal igreja, diante dessas condições, eu louvo a Deus por aquilo que está acontecendo, mas tem algumas coisas que precisam melhorar. Então nós percebemos um tom paulino e ele já se identifica. Não é isso que acontece nos evangelhos. Na verdade, não é isso que acontece com nenhum dos evangelhos. Portanto, nós ficamos carentes da tradição. Nós temos uma citação de um teólogo chamado Lawrence E. Porter, e ele diz que todos os evangelhos são anônimos na forma em que os temos, mas a tradição antiga lhes atribuiu autores. No caso de Lucas, essa atribuição remonta ao século II. Na verdade, a maioria deles vai remontar ao século II, principalmente com Irineu de Lyon, o cânon muritariano e os demais, assim como nós veremos. E somente uma minoria dos eruditos modernos negaria a autoria comum do terceiro evangelho e de Atos. Os dois prefácios a Teófilo afirmam o fato e a semelhança geral do estilo e aparência. Desde Eusébio, no início do século IV, até os escritos mais recentes da erudição do Novo Testamento, a identidade do autor e a unidade da obra têm sido aceitas como uma questão resolvida. Então, desde o IV século, existe um consenso a respeito da autoria de Lucas Atos e também a respeito da sua unidade. Agora, existem alguns críticos que realmente confrontam isso. Por exemplo, nós temos o John Nolan, e ele diz o seguinte: eu permaneço impressionado com o grau em que a autoria lucana se manifesta na tradição como um problema a ser enfrentado. Quer dizer, a tradição é problemática, em vez de ser considerada uma peça de boa sorte, o que por essa razão seria suspeita de ser apenas produto de um desejo ardente. Embora o prefácio do Evangelho desempenhe claramente um papel na tradição, parece que a tradição parte da atribuição a Lucas e se expande a partir disso, em parte à luz do material do prefácio, ao invés de o material do prefácio servir como ponto de partida para o crescimento da tradição. No final, o argumento não é decisivo e foram oferecidas considerações adicionais, tanto a favor quanto contra a autoria de Lucas. Quer dizer, é uma questão que ainda não foi resolvida. E aí ele diz: um companheiro de Paulo poderia ter capturado tão pouco da teologia de Paulo e ter feito dela sua própria. Ele poderia ter confundido ou telescopicamente narrado eventos em seus relatos dos Atos, como frequentemente se sugere se estivesse tão próximo da fonte quanto teria estado como companheiro de Paulo. As dificuldades aqui são reais, mas têm sido frequentemente exageradas. Então, quer dizer, alguns críticos passam do ponto nesse sentido, mas ele admite que existem algumas dificuldades. No final das contas, a dificuldade, e nós podemos admitir isso, está no fato de que não é uma questão evidente no próprio texto. Quer dizer, não existe uma parte no texto que diz que foi Lucas, mas nós podemos confiar na tradição nesse sentido, já que nós temos várias e várias provas e os pais apostólicos, ou melhor, os pais da igreja acreditavam nisso. E também confiamos nos relatos de Irineu de Lyon e tomamos, quando não existem outras evidências bíblicas, nós não temos problemas em tomar aquilo que eles dizem para ter um norte histórico. Nesse caso, para entender que os evangelhos foram escritos por quem foram escritos. Tem um aspecto que nós precisamos também detalhar e destacar, que é uma evidência lógica. Esse argumento foi apresentado por Westcott, se eu não me engano, a respeito do Evangelho segundo Marcos, e vários teólogos repetem esse argumento e nós podemos repeti-lo para Lucas. Perceba que existem muitas pessoas que são mais propícias a escreverem o Evangelho do que Lucas. Em outras palavras, Jesus tinha 12 discípulos, e esses 12 discípulos não escreveram evangelhos, somente Mateus e João escreveram. Então existem pessoas que se sabe que viveram com Cristo, e nesse sentido eles são mais indicados
inspirados para escrever. Ora, se eles quisessem contar uma mentira, será que não pegariam Pedro? Será que não pegariam Tiago? Será que não pegariam as testemunhas oculares? Será que eles realmente pegariam um médico que não tem muita evidência no Novo Testamento e também não foi nem testemunha ocular de Jesus, quer dizer, foi um convertido depois da sua obra? Então, tudo isso serve de argumento, serve de evidência interna para nós. De qualquer forma, nós podemos sintetizar os anosos documentos da igreja. Nós temos o nome, por exemplo, do herege primitivo Marcion ou Marcião, que morreu em cerca de 160 depois de Cristo. Ele diz, melhor dizendo, que Lucas morreu em aproximadamente 160 depois de Cristo e Lucas era o único evangelho no seu cânon. Então, aliás, retratando o que eu disse, Marcião morre no segundo século depois de Cristo e o evangelho segundo Lucas era o único evangelho do seu cânon que foi adulterado. No caso, ele adulterou o cânon da Bíblia Sagrada e fez o seu próprio. Portanto, é um cânon adulterado. Temos também o cânon muratoriano, o prólogo anti-marcionita de Lucas, que também diz que Lucas era nativo de Antioquia, que era médico, que escreveu seu evangelho na Acaia, que morreu aos 84 anos de idade, solteiro e sem filhos. Temos Irineu, temos Tertuliano, temos Clemente, temos Clemente de Alexandria. Então, todos esses confirmam a tese de que foi Lucas o escritor. Então, nós não temos problemas em admitir a sua autoria. E nós sabemos que esse evangelho foi escrito a partir de um compilado de fontes, daquilo que ele ouviu das testemunhas oculares. Então, ele sistematiza tudo isso, ele diz que fez uma pesquisa densa e aí ele constrói o seu evangelho a partir desse sistema. Muito bem. O segundo tópico fala sobre as peculiaridades. Então, a primeira delas é a infância de Jesus. Os 2 primeiros capítulos do livro apresentam Jesus como o homem perfeito, assim como dissemos na aula 5. O filho do Altíssimo, nascido de uma mulher, isso está em Lucas capítulo 1. Neles, Lucas fala sobre o anúncio do nascimento de João Batista. Então, Lucas dá uma ênfase a João Batista. O anúncio do nascimento de Jesus, a visita de Maria a Isabel, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o nascimento de Jesus, os pastores de Belém, a circuncisão e a apresentação de Jesus, os anciãos em Simeão e Ana e Jesus com 12 anos entre os doutores. E por que Lucas faz isso? Para construir esse tema do homem perfeito. Então ele constrói as origens de Jesus desde a sua infância com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele dispunha, para construir o homem perfeito, aquele que tem sabedoria, porque desde os 12 anos de idade já ensinava os doutores. E aqui nós temos também algo que dialoga muito com os gregos, uma vez que eles são conhecidos pelos seus debates filosóficos. E aí nós temos Jesus debatendo com os doutores. Então, Jesus que assume a posição de professor, de sábio e de expoente das escrituras. Então, se você quer reconstruir a biografia de um homem perfeito, deve-se evidentemente começar com a sua infância. E essa é a mentalidade de Lucas. Então, isso justifica essa peculiaridade. Então, perceba que essa peculiaridade tem um pano de fundo teológico importante. Nós temos as parábolas também. Lucas apresenta muitos ensinos de Jesus proferidos com farto uso das parábolas. Por exemplo, temos o bom samaritano, amigo importuno, o rico insensato, a figueira estéril, dos primeiros assentos e dos convidados, acerca da providência, da ovelha, da dracma perdida, do filho pródigo, que são as principais desse livro e que são exclusivas dele, do mordomo infiel, do rico e Lázaro, que também tem um pano de fundo teológico importante, principalmente para entendermos o estado intermediário dos mortos, então se utiliza essa parábola. Temos o juiz iníquo e a parábola do fariseu e publicano. Dentre os evangelhos sinóticos, apenas Lucas identifica como parábola a resposta de Jesus quando indagado sobre a razão de os seus discípulos de João e os fariseus jejuarem e os discípulos dele não. Então, Lucas dá ênfase às parábolas de Cristo. Tudo porque elas têm algo filosófico e teológico a ensinar. Então, isso também ajuda a reconstruir aquilo que ele já introduz quando fala de um Jesus que debate com os doutores. Agora, ele é um homem que explica por meio das parábolas. Portanto, o seu ensino é acessível, mas, embora as histórias pareçam até triviais, tem conclusões fundamentais. E tudo isso fundamenta o seu propósito, que era fazer com que Teófilo tivesse convicção a respeito de todas as coisas que já sabia e aprofundasse o seu conhecimento. Nós temos o conteúdo exclusivo de Lucas, por exemplo, as apurações feitas por Lucas sob a orientação do Espírito Santo, e isso não foi feito pelo homem Lucas, mas ele foi inspirado pelo Espírito de Deus. Pelo simples fato de que existe coesão teológica, nós já percebemos que isso não surgiu da sua mente, então é um argumento que nós podemos utilizar.
acreditar e também por fé. Nós cremos na inspiração das Sagradas Escrituras. Então não precisamos levar essa questão para um ponto de vista crítico. Existe uma coesão teológica naquilo que é exclusivo de Lucas com o restante do Novo Testamento e com o restante da biografia dos Evangelhos. Portanto, dentre esses episódios, a pecadora que ungiu os pés de Jesus é exclusiva em Lucas, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens, samaritanos que não receberam Jesus de seus discípulos numa aldeia, a missão dos 70 discípulos, a preocupação de Maria com o trabalho e dedicação de... Aliás, a preocupação de Marta com o trabalho e a dedicação de Maria ouvindo a Jesus, Jesus trazendo fogo e dissensão à terra, os sinais dos tempos, a mortalidade dos galileus e a torre de Siloé, a porta estreita, o aviso dado a Jesus do ódio de Herodes, a autoridade da lei, a vinda súbita do reino de Deus, o encontro de Jesus com Zaqueu, o cobrador de impostos, as duas espadas, e Jesus a caminho do Gólgota com Simão Cirineu levando a cruz. Então, nós percebemos a riqueza do Evangelho de Lucas, porque ele relata fatos que nos fazem perceber melhor a vida de Jesus. Por exemplo, o ódio que Herodes tinha por ele. Então, podemos fazer inclusive um paralelo com os relatos do Êxodo. E a partir desse ódio que Herodes tinha por Jesus, também podemos perceber a questão política por trás do seu ministério. Então, como essas instituições políticas eram articuladas diante do seu ministério. E também a reconstrução da cruz, além dos vários fatos que são apresentados e são exclusivos. Portanto, é um evangelho riquíssimo nesse sentido. É interessante porque no tópico 3 o autor fala sobre milagres sob a ótica médica. Nós sabemos que Lucas era médico. Isso nós temos conforme a tradição da igreja, mas também temos conforme textos de Colossenses capítulo 4, versículo 14 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Sabemos que Paulo foi um dos seguidores mais fiéis de Paulo, segundo esse texto de 2 Timóteo 4, 11, e que ele era médico, ele era o médico amado, conforme diz Colossenses 4, 14. Alguns dizem que Lucas era um escravo, um escravizado, porque costumava-se ensinar medicina aos escravizados, e Lucas poderia fazer parte disso. Nós não temos base, não podemos provar essa afirmação. A única coisa que nós sabemos é que ele era um médico. E nesse sentido, ele busca compreender os seus milagres, ou melhor, falar sobre os milagres de Jesus com o seu ponto de vista médico. Então, os exemplos que o autor dá aqui são, por exemplo, Lucas 4, 34 a 39, quando ele fala com muita febre, o que indicava ser um caso de fato grave. Então, essas ênfases que Lucas dá às enfermidades das pessoas para contrastar com o poder de Jesus sobre as mais profundas enfermidades, tudo isso ainda enriquecem o seu evangelho. E tudo isso também nos dá uma proximidade ao autor. E aqui nós precisamos parar e pensar a respeito da inspiração das Escrituras. Por quê? Perceba que Mateus é limitado nesse sentido. Ele não vai descrever as curas a partir de um ponto de vista médico, assim como Marcos também não o fará e João tampouco o fará. Mas Lucas fez. A grande questão é que Deus não se preocupa em manter essa homogeneidade no Novo Testamento. Deus se preocupa em manter uma linha só teológica. Então, o Novo Testamento não muda a respeito daquilo que fala sobre Deus e sobre Jesus, mas o mesmo Espírito que os inspirou, que os capacitou para escrever, os deixou livres para darem o seu viés, para darem as suas perspectivas e para enriquecerem. Existe um aspecto também que nós precisamos enfatizar em Lucas, que é o seu brilhantismo literário. Então, ele escreve muito bem, tem um grego muito polido, um vocabulário muito vasto e estrutura, sintaticamente, Lucas é ótimo. Então, tudo isso nos permite ver a liberdade, porque Lucas era grego, então ele tinha um domínio maior do grego, enquanto nos outros livros, ou melhor, nos outros evangelhos, principalmente em Marcos e João, nós temos muitos semitismos. Em Mateus também nós temos muitos semitismos. Enquanto Lucas já é um pouco mais livre disso, embora apresente algumas expressões aramaicas também, mas ele é um pouco mais livre disso. Então nós percebemos Deus deixando o homem livre para compor a Bíblia conforme as suas condições, conforme o seu conhecimento, embora tenha sido semelhantemente ou igualmente inspirado pelo Espírito Santo. E aqui nós temos uma lição para nós. Deus utiliza o nosso conhecimento para a sua glória, e ele permite que nós sejamos livres para criar, para escrever do modo que nós achamos interessante e do modo que revela o nosso intencionamento e o nosso sentimento a respeito dele. Deus não criou seres mecânicos, mas deu essa liberdade, essa autonomia artística e literária para os homens.
Em quarto e último lugar, nós temos a chamada pneumatologia lucana, que é um tema que dialoga principalmente com o pentecostalismo. O tópico 4 fala sobre o Espírito Santo em Lucas. Portanto, o Evangelho de Lucas também pode ser chamado de Evangelho do Espírito Santo. É um refrão que nós repetimos muito. Por quê? Porque a terceira pessoa da Trindade é muito citada aqui. Entende-se que isso tem um paralelo com Atos, quer dizer, Lucas enxerga a obra pneumatológica tanto em Lucas quanto em Atos. Então ele dá ênfase ao Espírito Santo nos dois volumes de sua obra. Quer dizer, o Espírito Santo não aparece somente na história da igreja, ele já aparecia em sintonia ao ministério de Cristo. Então isso é fundamental para a nossa compreensão sobre o Espírito Santo. Uma vez que a terceira pessoa da Trindade, portanto, é citada frequentemente e aparece agindo poderosamente no livro. Nós temos várias pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Por exemplo, João Batista, que segundo o texto de Lucas 1,15, foi cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Maria, sobre quem o Espírito Santo desceu para gerar e dar à luz a Jesus. Isabel, mãe de João, que foi cheia do Espírito Santo. Zacarias, pai de João, que cheio do Espírito Santo profetizou após voltar a falar. Simeão, sobre quem estava o Espírito Santo. Então nós temos todas essas referências de Lucas ao Espírito Santo, mostrando que a forma com que a Trindade se revela, com que a divindade se revela, não é mecânica nesse sentido. Quer dizer, só no Antigo Testamento foi o Pai, e agora no ministério de Jesus é só o Filho, e agora na história da igreja é só o Espírito Santo. Mas revela a comunhão entre todas as partes, entre todas as pessoas da divindade. Então a pneumatologia lucana nos envolve nessa reflexão e na compreensão sobre a obra do Espírito Santo e a sua vitalidade no ministério do Senhor Jesus, o que também leva a igreja a uma compreensão ou a uma reflexão sobre a comunhão, em primeiro lugar sobre a importância do Espírito Santo enquanto agente que vem sobre ela e a dinamiza e dá os seus dons para que ela progrida, e no ministério de Jesus em termos de comunhão, e isso também nos convida a nos relacionar com amor e comunhão enquanto servos do Senhor Jesus. A pneumatologia lucana com certeza renderia uma aula à parte, mas eu espero que eu tenha o ajudado até aqui. A minha oração é para que Deus enriqueça o seu trabalho e o dê graça para explicar a respeito de um assunto tão maravilhoso. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até uma próxima ocasião.